princípio, não havia forma, não havia tempo, não havia som. Apenas o Espírito pairando sobre o vazio. Então, Deus falou: haja luz. E houve. A separação entre trevas e claridade foi feita. As águas se afastaram, os céus se abriram. A terra seca surgiu, floresceu em verdes e frutos. As estrelas foram penduradas no manto da noite. O sol queimou o dia com glória. A lua vigiou os sonhos da terra. E então, do pó, Deus formou o homem, Adão, modelado pelas mãos do Criador, respirando o sopro do Eterno em suas narinas. Mas o homem estava só, e da costela veio a beleza. Eva, não apenas carne de sua carne, mas alma de sua alma. Caminharam juntos pelo Éden, puros e imaculados. O jardim era a vida, e no centro, duas árvores. Uma era da vida, a outra, da escolha. Deus disse: de toda árvore comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente sussurrou. O veneno da dúvida se espalhou. Eva comeu. Adão seguiu. E o Éden se calou. A vergonha nasceu. Tentaram se esconder entre folhas e arbustos, mas Deus os encontrou e os vestiu com pele, porque o pecado exige sangue. Foram expulsos. Os portões do Éden se fecharam. Do lado de fora, a terra era áspera, o trabalho duro. Mas mesmo ali, a promessa já vivia. Eva deu à luz a Caim, depois a Abel. 2 irmãos, 2 caminhos. Caim cultivava a terra. Abel cuidava das ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios. Deus aceitou o de Abel, rejeitou o de Caim. A inveja transformou-se em fúria. E no campo, Caim atentou contra a vida do próprio irmão. O sangue de Abel clamava da terra. E Deus perguntou: onde está teu irmão? Mas Caim já havia endurecido, foi amaldiçoado, exilado, marcado. Mas mesmo na sentença, havia misericórdia. Depois veio Sete, filho da esperança, diferente de Caim. De sua linhagem surgiram homens que invocaram o nome do Senhor. As gerações se multiplicaram. Homens e mulheres cresceram, viveram, morreram. Uns esqueceram Deus, outros o buscaram. Entre eles nasceu Enoque, que andou com Deus. E Deus o tomou para si, sem ver a morte. Mas enquanto os homens se corrompiam, violência enchia a terra. E então nasceu um homem. Seu nome era Noé. Ele achou graça diante de Deus. A terra estava cheia de homens, mas seus corações estavam vazios de Deus. Violência, corrupção, idolatria. A criação gritava, o céu estava em silêncio. Então Deus falou: o fim de toda a carne veio perante mim. Mas havia um homem diferente, Noé, temente, justo, íntegro em sua geração. Enquanto o mundo se afogava em pecado, Noé andava com Deus. O Eterno o instruiu. Constrói uma arca, madeira de cipreste, 3 andares, porta lateral, betume por dentro e por fora. Enquanto martelava cada tábua, Noé anunciava justiça. Mas riam dele, chamaram-no de louco. Zombaram de seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Por 120 anos, a arca ergueu-se como uma advertência em forma de madeira. E então, o tempo terminou. Noé entrou. Seus filhos também, suas noras, os animais, 2 a 2, 7 a 7. Deus fechou a porta. O céu se partiu. As fontes do abismo se romperam. Chuva, águas subiram. Montanhas foram encobertas. Gritos cessaram. Tudo o que respirava morreu. Tudo exceto a promessa. Flutuando em meio ao juízo. Por 40 dias e 40 noites, as águas cobriram tudo. Depois, veio o vento. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé soltou o corvo, depois a pomba.
Na terceira vez ela não voltou. Quando Noé pisou novamente a terra seca, construiu um altar, ofereceu sacrifício, e o cheiro subiu ao céu como memória viva da aliança. Deus disse: nunca mais. E colocou o arco nas nuvens, um lembrete entre Deus e a terra. A nova era havia começado, e os filhos de Noé povoaram a terra. Sem, pai dos hebreus. Cam, de onde viriam os cananeus e egípcios. Jafé, cujos descendentes encheriam as ilhas e regiões do norte. Mas logo, o orgulho humano se levantou outra vez. Os homens multiplicaram-se. Eles tinham uma só língua, um só propósito. Mas não era Deus quem guiava seus corações. Em planícies largas, decidiram se erguer contra os céus. Façamos uma torre. Alcancemos o trono de Deus. Tornemo-nos famosos. Tijolo sobre tijolo. Ego sobre ego. Subiram, não para buscar a Deus, mas para substituí-lo. E Deus desceu. Olhou a obra de suas mãos criadas e disse: eis que são um povo. Se começarem assim, nada lhes será impossível. Então, as línguas se embaralharam. A comunicação foi rompida. Confusão, desorientação, divisão. A construção parou e a torre ficou incompleta, para sempre lembrada como Babel. Ali os povos se espalharam pela terra, línguas diferentes, costumes diferentes. Mas Deus já olhava para um homem, um só, chamado Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, mas idólatra, filho de Terá, irmão de Arã e Naor. Casado com Sarai, mulher estéril, mas cheia de beleza. Um dia Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão foi, sem mapa, guiado apenas pela fé, levou consigo Sarai e seu sobrinho Ló. Atravessaram o deserto rumo ao desconhecido. Na terra de Canaã, Deus lhe apareceu de novo. A tua descendência darei esta terra. Abrão construiu um altar e continuou sua jornada, com a promessa lançada no coração de um homem. A torre dos homens ruiu, mas a promessa de Deus começava a se erguer. Abrão vagava por tendas e promessas. Não tinha cidade, não tinha filhos, mas tinha uma promessa que ardia mais forte que o sol de Canaã. Por onde passava, deixava altares, marcas de fé num mundo sem direção. Ló, seu sobrinho, prosperava também. Mas a terra não suportava seus rebanhos juntos. Os pastores se desentenderam. E Abrão, em humildade, disse: não haja contenda entre mim e ti. Escolhe para ti, a direita ou a esquerda. Ló olhou para o vale do Jordão, verde, rico, abundante. Mas lá ficava Sodoma, uma cidade bonita, mas podre. Abrão ficou nas colinas, e Deus lhe disse: levanta os olhos, toda essa terra será tua e da tua descendência. Anos se passaram. Ló foi capturado numa guerra entre reis. Abrão reuniu 318 homens treinados e resgatou o sobrinho. Na volta, foi recebido por um homem misterioso, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ofereceu pão, vinho e bênção. E Abrão deu-lhe o dízimo. Certa noite Deus falou novamente: não temas, Abrão. Eu sou teu escudo. Teu galardão será sobremodo grande. Abrão respondeu com dor: que me darás, Senhor, se continuo sem filhos? Então Deus o levou para fora da tenda. Mostrou o céu. Conta as estrelas. Assim será a tua descendência. E Abrão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas o tempo passava. Sarai, por ser estéril, e decidiu entregar sua serva Agar a Abrão. Dela nasceu Ismael.
mas não era o filho da promessa. 13 anos depois, Deus voltou a falar: ande na minha presença e seja perfeito. Te farei pai de muitas nações. Teu nome será Abraão. Sarai será Sara. E então, o riso de Deus se anunciou. Isaque estava prometido. 3 visitantes chegaram à tenda. Homens, anjos, o próprio Senhor. Abraão os serviu com pão, carne e água. E ouviu: daqui a 1 ano, Sara dará à luz. Do lado de dentro da tenda, Sara riu. Mas Deus ouviu. Por acaso haveria algo impossível para o Senhor? Antes de partirem, os visitantes disseram: vamos ver Sodoma. E Deus confidenciou a Abraão: o clamor de Sodoma e Gomorra é grande. Abraão intercedeu: e se houver 50 justos? E 45, 40, 30, 20, 10? Mas não havia nem 10. O fogo caiu do céu. Sodoma foi consumida. Ló escapou com suas filhas. Sua esposa olhou para trás e virou sal. Anos depois, veio o improvável. O velho e a estéril, rindo juntos com um bebê nos braços. Isaque, o riso de Deus. O menino crescia. Isaque, o riso da promessa. Sara, orgulhosa e protetora. Abraão, silencioso e reverente. Mas havia um conflito antigo em casa. Ismael, já adolescente, zombava de seu irmão mais novo. Sara viu, não tolerou e disse: manda embora essa mulher e seu filho. O coração de Abraão pesou, mas Deus disse: em Isaque será chamada tua descendência. E então, com pão e um odre de água, Abraão mandou Agar e Ismael embora ao deserto. Cansada e sem forças, Agar colocou o menino sob um arbusto. Chorou distante para não vê-lo morrer. Mas Deus ouviu a voz do menino e abriu-lhe os olhos para um poço escondido. Ismael viveu. Tornou-se flecheiro, pai de uma grande nação. Tempos depois, Deus voltou a falar: Abraão, eis-me aqui. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, e oferece-o em sacrifício. O silêncio caiu. O velho coração apertou, mas os pés não hesitaram. Cortou a lenha, pegou o cutelo, levou o menino ao monte Moriá. Isaque carregava a madeira, Abraão o fogo e a faca. No caminho, o filho perguntou: pai, onde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. No alto do monte, ergueu o altar, amarrou o filho, estendeu o cutelo, e o céu gritou: Abraão, não toques no rapaz. Agora sei que temes a mim. Atrás dele, preso entre os arbustos, um cordeiro. O Senhor proverá. Jeová Jiré. Depois disso, Sara morreu em Hebron. Abraão comprou a caverna de Macpela para sepultá-la. Ali descansariam também ele, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Abraão enviou seu servo para buscar uma esposa para Isaque. Na cidade de Naor, ele orou junto a um poço: que a moça que oferecer água a mim e aos camelos seja a escolhida. E antes que terminasse a oração, Rebeca apareceu, linda, gentil, descendente de Naor, irmão de Abraão. Ela deixou sua casa e seguiu para Canaã. Isaque a viu de longe e apaixonou-se. Abraão morreu velho, farto de dias. Foi reunido ao seu povo, e Isaque tornou-se o herdeiro da promessa. Isaque orou por sua esposa. Rebeca era estéril, como Sara fora. E Deus respondeu. Gêmeos lutavam dentro de seu ventre. Ela buscou ao Senhor. E ele respondeu: 2 nações estão em teu ventre. O mais velho servirá ao mais novo. Esaú nasceu primeiro. Ruivo, peludo, forte, caçador. Jacó veio agarrado ao seu calcanhar. Suave, pacato, habitava entre as tendas. Isaque amava Esaú por causa da caça. Rebeca amava Jacó.
Um dia, Esaú voltou exausto dos campos. Jacó cozinhava um ensopado. Dá-me desse guisado. Jacó respondeu: Vende-me teu direito de primogenitura. Esaú, guiado pela fome, desprezou a bênção. Trocou a eternidade por um prato quente. Mais tarde, Isaque, já velho e cego, chamou Esaú. Vai caçar. Prepara-me um prato. Te abençoarei antes de morrer. Rebeca ouviu. A bênção não poderia ir para Esaú. Disfarçou Jacó com peles de cabrito. Vestiu-o com as roupas do irmão e preparou o prato favorito de Isaque. Jacó entrou. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Isaque hesitou, mas abençoou. Quando Esaú chegou, chorou com amargura. Pai, abençoa-me também. Mas a bênção já havia sido liberada. E Esaú jurou: matarei meu irmão. Jacó fugiu. Rebeca o enviou a Padã-Arã, a casa de Labão, seu tio. No caminho, exausto, dormiu com a cabeça sobre uma pedra e sonhou. Uma escada tocava os céus. Anjos subiam e desciam, e o Senhor estava no alto. Eu sou o Deus de Abraão e Isaque. Esta terra darei a ti e à tua descendência. Estarei contigo por onde quer que fores. Jacó acordou trêmulo. Este lugar é terrível. É a casa de Deus, a porta dos céus. Chamou o lugar de Betel. Fez um voto. Se o Senhor for comigo, então ele será meu Deus. Jacó seguia para o exílio. Mas Deus já o seguia com promessa. Jacó chegou a Padã-Arã cansado, sujo, fugitivo. Mas ali, à beira de um poço, seus olhos encontraram beleza. Raquel cuidava das ovelhas de seu pai, Labão. Jacó removeu a pedra do poço e deu de beber ao rebanho. Emocionado, chorou. Foi recebido por Labão, irmão de sua mãe Rebeca, acolhido como parente, mas visto como oportunidade. Jacó se apaixonou por Raquel e fez uma proposta. Trabalharei 7 anos por ela. 7 anos passaram como dias, mas na noite do casamento, Labão o enganou. Pela manhã, Jacó viu que havia se deitado com Lia, a irmã mais velha. Por que me enganaste? Labão respondeu: aqui a mais nova não se casa antes da primogênita. Jacó, com o coração quebrado, aceitou trabalhar mais 7 anos por Raquel. As esposas se tornaram rivais. Lia era desprezada, mas fértil. Raquel era amada, mas estéril. Vieram os filhos. Lia deu à luz Rúben, Simeão, Levi, Judá, Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali, Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser, Lia novamente, Issacar, Zebulon e uma filha, Diná. E por fim, Deus lembrou-se de Raquel. Ela concebeu e deu à luz José, o filho do amor, o início do propósito. Jacó desejava voltar à sua terra, mas Labão não queria perdê-lo. Fizeram um novo acordo. Todo animal malhado e salpicado seria de Jacó. Parecia justo, mas foi Deus quem fez nascer os animais conforme o combinado. Jacó prosperou. Seu rebanho crescia, sua influência também. Os filhos de Labão murmuravam: Jacó está se enriquecendo às custas de nosso pai. E Deus disse: volta para a terra dos teus pais. Eu estarei contigo. Jacó fugiu secretamente com esposas, filhos, servos e rebanhos. Raquel, sem que Jacó soubesse, roubou os ídolos de Labão. Labão os perseguiu por 7 dias. Mas em sonho, Deus o advertiu: não fales com Jacó nem bem nem mal. Eles se encontraram. Por que fugiste escondido? Disse Labão. Fizeram um pacto. Ergueram uma coluna de pedras em Gileade. Que o Senhor vigie entre mim e ti. Jacó prosseguiu. Mas diante dele havia algo maior, Esaú. Soube que seu irmão vinha com 400 homens. Jacó temeu, dividiu o acampamento, enviou presentes e orou: Senhor, livra-me da mão de meu irmão.
Naquela noite, ao atravessar o ribeiro de Jaboque, ficou só, e alguém lhe apareceu. Um homem, ou um anjo, ou o próprio Deus. Eles lutaram a noite inteira. Jacó não soltava, mesmo quando sua coxa foi ferida. Não te deixarei ir se não me abençoares. O homem disse: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O sol nasceu, Jacó manco, mas novo. Chamou o lugar de Peniel. Vi Deus face a face. Ao reencontrar Esaú, Jacó se curvou 7 vezes, mas Esaú correu, abraçou-o. Choraram juntos. Jacó seguiu sua jornada, levantou tendas, construiu altares. A promessa ainda ardia, mas sua história estava longe do fim. Jacó, agora Israel, caminhava entre promessas e cicatrizes. Deus o havia tocado, e com cada passo manco, ele lembrava que era outro homem. Ele chegou à cidade de Siquém. Ali fixou tendas, comprou terras. Mas logo, a tragédia entrou pela porta. Sua filha Diná saiu para ver as mulheres da terra. O príncipe Siquém a viu e a violentou. Depois disse que a amava. Quis desposá-la. Jacó ouviu. Calou. Mas Simeão e Levi, irmãos de Diná, não. Disseram que só permitiriam o casamento se os homens da cidade fossem circuncidados. Siquém e seus homens aceitaram. Mas ao terceiro dia, enquanto ainda estavam em dor, Simeão e Levi tomaram suas espadas e exterminaram todos. Jacó ficou indignado. Vocês me trouxeram problema entre os povos. Mas no fundo, o pai entendia a dor dos filhos. Então Deus falou: levanta-te, vai a Betel, mora ali. Jacó obedeceu, levou sua família, enterrou os ídolos. Ali em Betel Deus apareceu novamente. Teu nome é Israel, de ti sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei a ti e à tua descendência. Jacó ergueu uma coluna, derramou azeite e adorou. Na viagem, outra dor. Raquel, a mulher que ele amava. Grávida mais uma vez. No caminho de Efrata, as dores do parto chegaram. Ela deu à luz um menino e o chamou de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó disse: não, seu nome será Benjamim, filho da minha destra. Raquel morreu ali mesmo e foi sepultada perto de Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre o túmulo e ali chorou o amor de sua vida. A família crescia, mas a dor e o pecado ainda corriam por dentro. Ruben, o primogênito, deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Jacó soube e silenciou, mas nunca esqueceu. Jacó retornou a Hebron. Lá estava seu velho pai, Isaque, com os olhos cansados do tempo. E ali, cercado pelos filhos e netos, Isaque morreu. Jacó e Esaú o sepultaram juntos na caverna de Macpela, ao lado de Abraão e Sara, de Isaque e Rebeca, de Lia. A promessa estava viva, mas agora o palco se voltaria ao filho que herdaria os sonhos, José. José era o primogênito de Raquel e o preferido de Jacó. O velho patriarca não escondia seu afeto. Deu ao filho uma túnica colorida, símbolo de honra e distinção. Seus irmãos o odiavam. Não conseguiam lhe dirigir uma só palavra de paz. Mas José sonhava. Sonhei que estávamos atando feixes no campo. Meu feixe se levantava e os vossos se curvavam. Outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Até Jacó o repreendeu, mas guardava essas palavras no coração. Certo dia, Jacó enviou José até Siquém para ver seus irmãos. Eles o viram ao longe e disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Ruben, o primogênito, tentou poupá-lo. Não derramem sangue, lancem-no numa cisterna. Tiraram-lhe a túnica,
Jogaram-no num poço seco. Enquanto comiam, viram uma caravana de ismaelitas vindo do Egito. Judá sugeriu: que proveito há em matá-lo? Vendamo-lo. 20 moedas de prata. E o sonho foi levado no lombo de um camelo. Rúben voltou. A cisterna estava vazia. Rasgou suas vestes, pegaram a túnica, mancharam com sangue de cabrito e enganaram o pai. Jacó viu a túnica e gritou: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. Rasgou suas vestes, vestiu-se de luto, recusou consolo. Descerei à sepultura com meu filho. Enquanto isso, no Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Mas o Senhor era com ele. Tudo o que fazia, prosperava. Potifar viu e confiou-lhe toda a sua casa. José, fiel e íntegro, subiu, mas José era formoso, e a mulher de Potifar o desejava. Deita-te comigo. Dia após dia, ela o assediava, mas José dizia: como cometeria tamanho mal contra meu senhor e contra Deus? Um dia ela o agarrou. José fugiu, mas deixou a túnica em suas mãos. Ferida no orgulho, ela gritou, acusou-o falsamente. Potifar, enfurecido, lançou José na prisão. Mas até na prisão, Deus era com ele. O carcereiro confiou-lhe tudo. E ali, na escuridão, ele continuava sonhando. Na prisão, José interpretava não apenas sonhos, mas sinais de um futuro que ninguém via. O copeiro e o padeiro de Faraó foram lançados ali. Sonharam, e José disse: o Senhor dará a interpretação. Ao copeiro: em 3 dias serás restaurado. Ao padeiro: em 3 dias serás enforcado. E assim foi. Mas o copeiro esqueceu de José. 2 anos se passaram. O silêncio reinava. Então, Faraó sonhou: 7 vacas gordas devoradas por 7 magras, 7 espigas cheias consumidas por 7 mirradas. Ninguém podia interpretar. Até que o copeiro lembrou: há um hebreu na prisão que interpreta sonhos. José foi chamado. Rosto barbeado, vestes trocadas, diante de Faraó disse: não está em mim, mas Deus dará resposta de paz. Interpretou: 7 anos de fartura virão, seguidos por 7 anos de fome. Aconselhou Faraó: escolha um homem sábio, armazene o grão. Faraó olhou José: acharíamos alguém com o Espírito de Deus como este? E o fez governador do Egito. Deu-lhe um anel, vestes de linho, corrente de ouro, carruagem real. José tinha 30 anos. Recebeu uma esposa, Asenate, filha de um sacerdote egípcio. Teve 2 filhos, Manassés: Deus me fez esquecer. Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Vieram os 7 anos de fartura. Depois, a fome cobriu a terra. E de Canaã vieram os irmãos de José buscar alimento. Ele os reconheceu. Eles não o reconheceram. Lembrou-se dos sonhos, testou-os. Prendeu Simeão, exigiu que trouxessem Benjamim. Quando voltaram, com o irmão mais novo, José não resistiu. Mandou todos saírem. Chorou alto: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes. Silêncio, terror, lágrimas. Não vos entristeçais. Deus me enviou adiante para preservar vidas. José os perdoou. Abraçou um por um. Enviou carruagens. Mandou chamar Jacó. O velho patriarca ouviu e mal pôde crer. José vive e é governador do Egito. Jacó disse: basta, irei vê-lo antes de morrer. Na jornada ao Egito, Deus apareceu a Jacó. Não temas descer. Farei de ti uma grande nação. Jacó desceu, 70 pessoas com ele. Encontrou José. Abraçaram-se, choraram. Agora posso morrer, pois vi o teu rosto. Jacó foi apresentado a Faraó. Abençoou-o.
A família habitou em Gozém, terra fértil. José os sustentou. Preservou o povo. Conduziu o Egito com sabedoria. Jacó, antes de morrer, abençoou cada filho. A Judá disse: o cetro não se apartará de ti, até que venha aquele a quem pertence. Uma promessa que atravessaria gerações. Jacó morreu. Foi sepultado em Canaã, na caverna de Macpela. Seus filhos temeram que José se vingasse, mas ele disse: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas. José viveu até os 110 anos. Antes de morrer disse: Deus vos visitará e vos fará subir desta terra. Levem meus ossos com vocês. E assim termina o Gênesis. Com uma promessa ainda em movimento, com um povo preservado, com um corpo no Egito e olhos voltados para Canaã. De um jardim fechado até uma tumba no estrangeiro. O Gênesis é o começo de tudo, e toda a história de redenção que virá já estava lá.